bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos avançar com menus. Vamos criar nosso primeiro menuzinho, as nossas primeiras interações para que o jogo comece. Então se liga no vídeo que vai ser bem interessante. Então vamos criar nosso widget. Duas formas. A primeira forma, você pode vir aqui, Blueprint Class, e procurar aqui chamado widget, certo? Vai estar aqui, ó, certinho? A outra forma é você com o botão direito, usa a interface widget Blueprint. Então ele vai criar aqui, ó, user widget. Você vai colocar no menu. Perfeito, vamos abrir. Esse aqui é o visual dele. Então você tem aqui os botões que você vai interagir, você tem os editores, tem um monte de ferramentas interessantes para você mexer com o seu menu. Aqui que você faz aquele menu de barrinha, de load, de um monte de coisinha aqui dentro para você interagir. Até clicar num botão, ele te dá uma opção, você pode ser feito aqui dentro. Bem, agora nós precisamos criar um Canva, um local que vai ficar concentrar todas as suas informações. Você vai aqui, ó, em painel, Canvas painel, e arrasta para cá. Pronto, ele criou o seu painelzinho aqui, tudo aqui dentro vai ter que ser encaixado, certinho? Mas observa a resolução. Tá vendo? A resolução é 1280 por 720. Poxa, mas eu quero uma resolução específica, como é que eu faço? Você pode afastar bastante. Aqui nesse canto, você arrasta. E olha o que acontece. Ele vai te dar resoluções. Então você pode fazer nisso aqui, ó, de acordo com que vai chegando perto, ele vai travar. Ó. Poft, travou. Então você vai escolher a resolução que você quiser. Tá vendo? Ó? E tem resoluções bem gigantescas, então fica ao seu critério. Pronto, ele está encaixado, você já tem o seu primeiro passo do menu na resolução que você deseja. Agora nós vamos pegar textos e objetos. Vamos botar para cá um texto e vou botar para cá dois botõezinhos. Certinho? Beleza, o que isso aqui vai fazer? Os botões você pode aumentar e diminuir, como você achar necessário. O seu texto também. Aqui umas coisas importantes sobre o texto. Aqui você vai alterar o seu texto, certo? Aqui você vai mudar a fonte e o tamanho. Tá vendo? Ó? Posso montar aqui, bonitinho. Escolher a fonte que você desejar, o que você conseguir importar. Você tem que importar essas fontes. Os botões, a mesma coisa. Você pode escolher a cor do botão, a opacidade e o fundo dele, caso você quiser. Ou o estilo dele, aqui no cantinho. Você escolhe normal, ele fica dessa cor, certo? Quando ele fica hovered, que na verdade ele está sobre, o mouse está em cima, quando você passa o mouse em cima, ele pode mudar de cor. Pressionado, ele vai mudar de cor. Você pode fazer várias coisas. Desabilitado, uma outra cor qualquer. Então você pode aqui, ó, quando está pressionado, você pode botar uma imagem, você pode botar o tamanho dessa imagem, a tinta, entre outras configurações que você pode fazer. Lembrando que o normal, ele é assim. Esse hovered, que eu não sei falar direito, ele é quando o mouse é passado apenas por cima e pressionado quando você clica. Então vai ficar ao seu critério como você vai querer fazer esse botão interagir. Vamos falar agora sobre os anchor points. São essas estrelinhas aqui, ó. Cada objeto tem o seu. Quando você trabalha com 3D, edição de vídeo, edição de fotos, você tem os seus anchor points, para onde os objetos vão ficar focados ou vão ficar centrados. Tá? Quando ele girar, ele vai ficar girando em torno disso aqui. Ó. Então todos os objetos dentro do seu menu têm o seu anchor point. Para você alterar o anchor point de cada objeto, você vem aqui no canto e altera a forma que você achar necessário. Bem, agora eu vou explicar para vocês para que ele é importante aqui dentro. O que eu vou dizer é a minha experiência, tá? Cada um tem a sua, cada um vai se adaptar do jeito que achar melhor. Ele serve principalmente para quando você vai mudar a resolução de jogo e você vai ter o jogo para celular. Que você vai virar a tela, vai mudar a resolução, que fica tudo menor ou tudo virado. Você percebe que todos os jogos, o menu não pode ser comido, ele não pode faltar menu. Então ele tem que se adaptar conforme a resolução, conforme a direção da tela. Nesse caso aqui, ó, como o teu pausa menu, o foco dele é em cima, o anchor point dele foca assim em cima. Como esse menu aqui, esses dois botões vão ficar no meio da tela, sim, exatamente, vai focar no meio da tela. Algumas pessoas têm mais informações. Algumas pessoas colocam, por exemplo, aqui, ó,
eles colocam um botão aqui no canto. Então o Arc Point vai ficar nesse canto, é onde vai ficar concentrado toda vez que a tela encolher ou virar. Então é a orientação que eles têm. Outras pessoas vão colocar mais informações, então vai de acordo com o seu critério. Correto? O principal aqui, que algumas pessoas também fazem, é o que? Põe um Arc Point a tela inteira. Eles deixam tudo. Então testa, vê se o teu projeto, a tua possibilidade funciona. Certinho? Bem, vamos lá. Vamos criar então nosso menuzinho, abrir nosso blueprint normal. Vamos criar aqui em Gameplay. Em seguida, Create Widget. Correto? Aqui, ó, na classe, você vai escolher qual widget você quer. Nesse caso, no nosso menu que nós criamos. Vamos puxar para cá o Player Controller. E em seguida, nós temos que puxar para o ADD to Viewport. Mas por que isso aqui? Porque não adianta ele pedir para criar se ele não tem visão. Entendeu? Então vamos compilar e vamos testar. Olha só nosso menuzinho aqui, ó. Que bacana, ó. Só que você pode ver que a gente consegue andar na cena. Isso aqui não é legal, né? Para nós travarmos nossa tela e não poder mexer, nós temos que criar um comando. Então nós vamos botar aqui, ó, input, e ele vai ter vários tipos de input, tá? Tá vendo? Ó? Vários tipos. E você vai procurar um chamado input UI only, aqui, ó. Tá vendo? O que isso vai dizer? Ele vai dizer apenas o quê? Eu só posso mexer no menu, o resto não funciona. Ele vai travar para mim. Então nós vamos conectar aqui ao Player Controller e o widget Focus. Qual o widget que vai estar focado nesse comando? Esse aqui. Show de bola. Então quando nós testarmos, ó, eu não consigo fazer nada. Tá vendo? Não dá. Fechou. Mas nós precisamos o quê? Porra, onde é que estava o nosso mouse? Não tem mouse. Então nós vamos criar o mouse. Vamos botar aqui add. Não, add não, é show. Show mouse. Nesse caso ele não aparece, você vai tirar essa caixinha. E vamos botar aqui, ó, get. Ou quer dizer, set, nesse caso. E vamos o quê? Quem é que vai ter controle desse mouse? O player. Fechou? Agora nós vamos adicionar o cursor na tela. E quando nós testarmos, ó, o nosso mouse está aqui, a gente pode clicar e a gente não pode mover mais nada. Pronto, o nosso menu, a estrutura básica dele já está pronta. Vamos aqui agora um novo comando, que é o chamado Game Input. Mas por que a gente vai colocar esse comando? Veja só, quando a gente clica em executar, pode ver, eu não consigo mexer nada. Eu tenho que clicar na tela para daí assumir o controle do jogo. Se eu criar esse comando aqui, ó, Input Game Mode, aqui, ó, Game Only, ele vai exatamente dizer assim, ó, executou, já está jogando. Vamos testar, vamos só colocar aqui e vamos ver, ó. Eu vou executar, ó, já estou dentro do jogo, eu não preciso clicar na tela. Só essa é a diferença. Daí nós vamos conectar com o resto aqui, bonitinho. E pronto, a gente tem o jogo bonitinho com o menuzinho que dá para ser clicado, tudo legal. Bem, vamos voltar agora para o nosso menu, tá? Você está vendo que aqui no ladinho tem os nossos botõezinhos. É muito bacana você dar nome para esses botões. Vamos botar aqui um texto, por exemplo, ó, de que colocar como jogar, certo? Ctrl C, Ctrl V, e vamos botar outro como sair. Beleza. Se você pegar o nome e arrastar para dentro do quadrado, ele não vai ficar preso aqui, certo? O que você pode fazer? Tá vendo que o jogar e o texto, você pode botar, nomear esses botões aqui, por exemplo, botão jogar, e pode botar como botão sair, certo? Você coloca, por exemplo, o texto jogar dentro do botão jogar, para ele ficar junto com e saída também. Para quê? Para que ele fique junto, ó, uma coisa única.
tá bom? Porque o texto não pode ser clicado, quem vai ser clicado é o botão, mas você precisa do texto grudado, para que se você quiser puxar para cá, para lá, não precisa ficar puxando tudo junto. Então você deixa assim. Os textos também, lembrando que a gente falou aqui dos coisas, você também pode editar todo o texto bonitinho. Tá? Ah, mas as regras do Anchor Point não vão funcionar porque, como estão linkados dentro do botão, o botão já tem um Anchor Point. Então já está resolvido. Certinho? Vamos pegar esse texto aqui, vamos botar um pouquinho maior. E o sair menor. Vamos mudar aqui, ó. Esse botão como normal. Ele é assim, quando ficar em cima, vamos botar um vermelhinho um pouquinho mais claro. E se pressionar, um vermelho mais escuro. Pronto. Certo? Não, esse aqui é o jogar, né? Então tem que ser um verde aqui. E um verde mais escuro ainda. Beleza, o sair é a mesma regrinha. Normal. Quando está sobre em cima, nós vamos botar levemente assim. E quando pressionado, nós vamos botar ele bem vermelho. Show. Vamos testar e ver como é que fica. Olha só. Ó, tá vendo? Ó? Quando eu clico, ó. Então é assim que serve aquelas coresinhas. Bem, agora nós vamos programar esses botões, tá? Quando você escolhe um botão, você observa que aqui embaixo tem os eventos. Ao clicar, ao pressionar, ao reclicar, ao passar o mouse em cima. Se caso o botão não estiver aparecendo, aqui em cima você tem que deixar isso aqui selecionado. Diz a variable, essa coisinha aqui. Vamos lá. Vamos criar o menu sair. Né? Vamos aqui no Clicked, pum. Tá vendo que ele automaticamente botou nosso nome com base no botão que a gente criou? Como é que eu cheguei aqui? Como é que eu saio daqui? É só vir aqui em cima em design. Tá vendo? Você volta para o menu. Você tem o graph e o design. Porque a gente colocou aqui, ó, botão sair. Por isso que é importante você nomear para saber o que você está fazendo. Você vai puxar e você vai botar, por exemplo, um kit game. Profit. Aí nós vamos executar. Pum. Saiu do jogo. Bem, agora a gente tem que programar o nosso jogar para quando clicar o menu sumir e a gente continuar jogando. Tá bom? Vamos aqui clicar no botão OnClicked. Aqui está o botãozinho. Vamos puxar o Remove e vamos procurar From Parent. Mas por que eu não posso colocar em All Widgets que muita gente mostra? Porque é o seguinte, vamos dizer que você tem um jogo com menu lateral, com os comandos, tudo bonitinho que tem que ficar o tempo todo. Se você clicar nisso aqui, ó, todos os seus widgets vão desaparecer. Tá bom? Então vamos colocar From Parent. Esse From Parent nós vamos puxar e vamos colocar Create Widget. Cadê aqui? Create Widget. Qual o botão, qual o que nós vamos remover? O widget do menu. Apenas isso. Certo? Agora vamos testar. Ó, não consigo jogar, beleza. Mas observe que eu não consigo voltar a jogar. Porque ele está travado para configuração do menu. Aqui a gente fez, ó, quando apareceu o menu, nos trava. Certo? E aparece o mouse. Precisando que ele destrave. Lembra no começo que a gente colocou aqui, ó, Input Game Only, que quando a gente clica, começa o jogo, em vez de ficar clicando na tela para jogar, ele já me dá esse poder. Então nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos selecionar isso e o Get Player Controller, vamos dar um Ctrl C, em seguida um Ctrl V e vamos exatamente conectar isso aqui, ó. Show! Show de bola! Vamos testar? Pronto, me devolveu o poder de jogo, mas observe o meu mouse está na tela. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar esse botãozinho aqui, ó. Mostrar o mouse, né? Como o menu aparece, o mouse tem que aparecer, aqui o mouse tem que desaparecer. Então nós vamos conectar e desconectar isso aqui, ó. Show Mouse Cursor. Desabilita e prontinho. Vamos testar. Não consigo jogar. Estou jogando, beleza. Não tem mais mouse, tem controle total do meu game. Olha só que bonito, assim, todas as luzinhas. Show de bola. Mas e se eu quiser pausar o jogo? Ou se eu quiser aparecer o menu de novo? O que eu faço? Nesse caso, nós vamos aqui no nosso amigo
onde tem aqui, ó, Event Begin Play, tá? Vamos criar um comando chamado keybird e você vai escolher uma tecla que você quer que pare. Um R, um P, nesse caso vou colocar um P. A lógica aqui é o seguinte, por que eu estou colocando ele no widget menu e não aqui no começo? Porque quando eu apertar o P, eu quero que ele continue daqui para lá. Se eu apertar o P e conectar ele aqui, ó, ele vai me dar o poder de jogo e o menu vai aparecer. Tá entendendo? Então eu quero que a partir daqui que ele execute. Então vamos testar. Ó, jogar, beleza, vamos testar tudo bonitinho, ó, tá tudo indo muito bem. As luzes estão todas acendendo, vamos apertar o P. Pronto, já não consigo mais jogar. De novo, vamos apertar o jogar e vamos continuar jogando, tá? Para finalizar, eu vou ensinar para vocês um truquezinho para fazer o texto virar um botão. Apenas o texto. Você vai criar um botão que você deseja, certo? Vai botar o texto. Pega esse texto, coloca dentro do botão, correto? Em seguida, você vai simplesmente deixar esse botão mais ou menos do tamanho do texto, correto? Beleza? Em seguida, você com o botão selecionado, você tem aqui, ó, essas opções. Aqui você tem background. Você vai simplesmente botar 0. Pronto, você tem um botão escondido no texto. Então quando você passar o mouse em cima e clicar, está resolvido. Bem simples assim. Valeu, falou e até a próxima.